Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ O Incrível Homem-Aranha, edição número 12. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana, participar das escolhas e concorrer a HQs, agora você pode se tornar membro geek do canal. Vamos relembrar que na última HQ vimos que Peter Parker não era quem parecia ser, com Ben Reilly revelado como o impostor. Por trás das máscaras do Aranha, Norman Osborn, entre alianças quebradas, memórias dolorosas e a promessa de proteger todo o legado do Aranha. Também vimos que Peter foi salvo por Shanto, foi levado a bordo da nave Beacon, onde treinou e enfrentou a revelação dos experimentos cruéis do alienígena. Ao se rebelar, derrotou Shanto em uma batalha intensa, onde dominou o poderoso Flex Suit. Depois, libertou prisioneiros. Entre eles estava Rocket. E no final, conhecemos Noah, um novo herói chamado Rapid, que herdou o poder de manipular o tempo e iniciou sua própria jornada como protetor. E agora, sem mais delongas, vamos para a nossa HQ. Dentro de um estúdio de podcast, a verdade é distorcida diante dos microfones. Hermes Crenshaw, obcecado por teorias interdimensionais, insiste que o comportamento estranho do Homem-Aranha não passa de um resultado de uma incursão causada por Hellgate. Entre risadas, provocações e ceticismo, ele afirma ter presenciado o próprio rompimento da realidade. Para uns, delírio conspiratório. Para outros, uma explicação assustadoramente plausível. Felizmente, vemos Jameson descascar o convidado com o seu jeito explosivo. Entre saltos acrobáticos e golpes certeiros, Norman mergulha em uma rotina exaustiva de batalhas contra criminosos. Sua vida, agora dividida entre dever e sobrevivência, exige vigilância constante, equilíbrio impossível entre o herói e o homem. Mas sob a máscara há cansaço, há peso, e ele se questiona como Peter Parker escolheu essa vida para si. Uma vida onde pessoas muitas vezes nem apreciam ou sabem o que ele está fazendo de fato. No coração da Rand Applied Science, Ben observa atentamente os avanços de seus colegas, divididos entre entusiasmo e sarcasmo. Um protótipo colossal, suspenso em energia, parece prometer glória científica, mas também ameaça a instabilidade. Enquanto piadas sobre prêmios Nobel e noites sem dormir ecoam no laboratório, paira tensão. A linha entre descoberta e desastre é fina demais. Ben encara suas próprias incertezas. Apesar do entusiasmo com o trabalho, o peso das responsabilidades e das mudanças iminentes paira em seu olhar. Seu colega Brian insiste em mantê-lo firme, lembrando que lutou para tê-lo naquele time e que abandonar agora seria uma traição. Ben, sem saber se vai conseguir se manter por muito tempo ali, diz que Brian deve se desapegar do passado e que agora devem focar no futuro. Diante dos tribunais de Nova York, a justiça pareceu pender mais uma vez para o lado dos poderosos. Roderick Kingsley, o atual Duende Macabro, livre de acusações, sorri diante das câmeras, transformando sua absolvição em espetáculo. Ao fundo, Norman surge, parabenizando-o com um aperto de mãos carregado de intenções ocultas. A conversa é fria, quase um duelo de negócios mascarado de cortesia. O aperto de mão entre Norman e Kingsley não é cordialidade, mas ameaça velada. Palavras afiadas disfarçam rancores antigos, enquanto cada um mede forças no jogo sujo do poder. Mas entre provocações e suspeitas de traições, a tensão revela algo maior. Há olhos observando. Na sombra de um capuz, uma figura misteriosa grava cada detalhe, analisando cada frase como prova, e agora ela diz ter um novo aliado na sua causa. Nas alturas de Nova York, Norman se lança entre os prédios, carregando não apenas o peso do dever, mas a fúria de ver Kingsley escapar da justiça. A lembrança da impotência que o dinheiro e a corrupção podem impor o consome, e ele se pergunta se Peter também sente esse fogo queimando por dentro. Entre dúvidas e traumas de infância, a pergunta permanece: transformar frustração em ação ou apenas fugir dos próprios demônios? Enquanto avança, alguém o interrompe. No topo dos prédios, a tensão explode quando o Aranha Mascarado é confrontado pelo Aranha Verso. Aranha
Spider-Boy, Silk e Miles se erguem como juízes, questionando sua legitimidade em usar o símbolo que carregam no peito. Entre provocações afiadas e olhares desconfiados, fica claro: ninguém confia nele. O confronto se transforma em um interrogatório carregado de desconfiança. Silk revela que sentiu a ausência de Peter, confirmando que ele ainda está vivo, mas isso não basta para acalmar o grupo. O impostor, pressionado, tenta provar sua ligação com o verdadeiro Aranha, soltando uma palavra que só alguém próximo conheceria: Whitcakes. O termo desperta surpresa, mas ainda não confiança plena. Miles e os demais exigem mais do que senhas sentimentais. Norman então resolve partir e se mostra visivelmente incomodado com o toque de Miles em seu ombro. O confronto explode em um turbilhão de teias e golpes. Em segundos, o suposto aranha se vê atacado por toda a força da família aracnídea. Cada movimento coordenado como uma dança letal no céu noturno de Nova York. Miles ataca com fúria. Silk intercepta com precisão, enquanto Aranha e Spider-Boy pressionam sem piedade. Ele luta no instinto, reagindo antes mesmo de pensar, mas percebe: esse não é um combate qualquer. Mesmo cercado, o impostor veste uma calma perturbadora. Cada golpe desferido contra Silk, Spider-Boy e os demais não é fruto do desespero, mas da experiência. Ele sabe exatamente como enfrentar aracnídeos, como se tivesse treinado para isso a vida inteira. Mas quando a tensão atinge o limite, Miles explode em energia, canalizando seu poder elétrico em um ataque devastador. Com uma cabeçada, Norman se livra. Aranha, em meio à adrenalina, acerta Miles por engano, intensificando a desordem. O impostor aproveita o momento, disparando teias rápidas e precisas, tentando retomar o controle. Aranha e Miles ficam presos. Silk manda eles se libertarem para continuar a batalha. O impostor mostra sua verdadeira crueldade, golpeando Silk sem hesitar, saboreando cada instante de violência. Sua mente distorcida transforma a dor em prazer. Com um disparo de teia firme e brutal, uma nova aranha entra na jogada segurando o próximo soco de Norman. Norman, puxando a teia que segurava sua mão, coloca essa nova integrante da batalha em apuros. E enquanto avança com brutalidade, o impostor é assombrado por traumas do passado. Vozes familiares surgem em sua mente: o medo de uma criança, a violência de um pai, o reflexo de uma infância marcada por dor. Cada lembrança distorcida reforça sua crença de que o respeito só nasce do medo, que a força é a única forma de ser amado. A mente do impostor é invadida por lembranças que não consegue controlar. Rostos do passado surgem. Gwen Stacy, sempre ela, marcando sua história com cicatrizes que nunca curaram. Memórias de promessas feitas a Harry e da tragédia que mudou tudo o assombram. Com Spider-Gwen segurada pelo pescoço, a visão de outra Gwen despencando no vazio o paralisa. O grito ecoa dentro de sua mente: Gwen! Esse foi o estopim. Algo dentro dele se rompe. Ao encarar Gwen, o impostor perde o controle e as memórias o esmagam. A dor do passado, os erros que nunca conseguiu apagar. Ele cai de joelhos, repetindo um pedido de desculpas que soa mais como confissão do que arrependimento. Quando a máscara cai, a revelação para os aranhas é chocante. Por trás da identidade roubada estava Norman Osborn. Os jovens heróis se encaram, confusos diante da revelação. Para eles, Norman Osborn sempre foi o rosto da destruição, nunca o de um aliado. Mas as palavras carregadas de arrependimento soam diferente. Ele fala de confiança, de promessas feitas a Peter e do desejo desesperado de provar que ainda pode ser melhor. A tensão dá lugar a silêncio, e o Aranha-Verso, embora hesitante, decide ouvir. Em um esconderijo sombrio, figuras encapuzadas revelam sua aposta final. Uma máquina colossal, fria e letal, à espera de um piloto. Roderick Kingsley, ainda relutante, é atraído pela promessa de vingança. E então ele decreta com convicção: Norman Osborn pagará por cada um de seus crimes, sem escapatória dessa vez. Essa foi uma pincelada da história da HQ O Incrível Homem-Aranha, edição número 12. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!